Me chamo Benedito Arruda e sou morador da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Sou professor de geografia, aposentado e com muitas histórias para contar. Uma delas aconteceu quando eu viajava para Brotas, também no interior de São Paulo. Não lembro muito bem o ano. Eu tinha me formado há pouco tempo e viajava os fins de semana até Brotas, no meu antigo Fusca, para ver minha noiva, que morava lá com sua família. Digamos que o lugar onde ela morava era um tanto deserto e apenas um profundo amor tornava possível chegar até lá. A estrada era aquela de terra com muitos buracos, lama e mato. E enfrentar isso em um Fusca não era tarefa fácil. O lugar que ela morava era um casarão desses velhos, que vinha passando de pai para filho há muitos anos. E lá moravam minha noiva, seus pais e o irmão mais velho que ela tinha. E eles trabalhavam de criações e plantações de legumes, e com eles na propriedade tinham alguns trabalhadores da região. Em um desses fins de semana que eu estava lá, aconteceu alguns fatos que até hoje procuro uma explicação razoável para o que vi naquela noite. Como o casarão era daqueles bem antigos, ele tinha muitos quartos e janelas por todos os lados, e como o lugar era bem tranquilo, essas janelas ficavam abertas até tarde da noite, às vezes até a noite inteira. Eu sempre que estava lá, ficava em um quarto no final do corredor, que era do lado do quarto do meu sogro, e o quarto da minha noiva era no início desse corredor. Uma noite, ela estava no quarto onde eu ficava e saiu para dormir em seu quarto. Nem era tão tarde, eram umas 10 horas mais ou menos. Ela fechou a porta do meu quarto e foi andando até o dela quando escutei um grito desesperado que vinha do corredor. Pulei da cama e abri a porta. Olhei e ela estava caída no chão, desmaiada, e corri até onde ela estava, junto com seus pais e seu irmão. Também tinham escutado o grito. Peguei ela nos braços, levei até seu quarto e ficamos lá esperando ela ficar bem. O que aconteceu? Alguns minutos depois, eu fui logo perguntando o que tinha acontecido, só que ela, muito nervosa, começou logo a chorar e abraçar a mãe dela. Não sei o que tinha acontecido, mas devia ser bem grave, pois ela estava tremendo e parecia estar com muito medo pela maneira que ela estava. Ficamos no quarto até que ela se acalmasse. A mãe dela dormiu junto com ela no quarto e eu logo também fui dormir. Pela manhã estávamos todos curiosos para saber o que tinha acontecido para ela ficar daquele jeito na noite passada. Então ela sentou na cama e disse: "Eu estava no corredor, indo até meu quarto e olhando as janelas abertas. Quando passei pela janela que fica em frente à porta do meu quarto, vi uma criatura com metade do corpo para dentro da casa. Parecia um tipo de macaco peludo, bem negro, só que o seu rosto parecia de um homem com grandes braços. Quando vi aquilo, dei um grito. Ele pulou para fora fugindo. Só lembro até ali quando acordei e percebi que vocês estavam ao meu redor. No quarto, meu sogro ficou andando de um lado para o outro depois de escutar o que a filha dele tinha dito, e disse que todas as janelas da casa deveriam ficar fechadas quando estivesse perto de escurecer, até que estivesse descoberto que sua filha tinha visto. Ninguém poderia sair para longe sozinho, já que poderia ser um animal perigoso que tentou entrar na casa. Ficamos o resto do dia tentando agir normalmente para que minha noiva esquecesse o que tinha visto. Só que não foi uma tarefa fácil, pois o que ela tinha visto realmente tinha mexido bastante com ela. Nós estávamos sentados em frente à casa e eu estava lendo um livro em voz alta quando meu sogro me chamou para procurar umas cabras que tinham entrado na mata que ficava atrás da casa. Eu levantei e fui ajudar a procurar e minha noiva entrou para ajudar sua mãe. Corri até meu sogro e ele perguntou se eu sabia atirar. Eu falei que mais ou menos e ele me deu uma carabina dessas velhas e ficou com outra. E depois chegou o meu cunhado com mais uma, um facão grande na cintura. Parecia a cena desses filmes de cinema de zumbi modernos. Só que não tinham zumbis e sim cabras perdidas. Entramos no mato e depois de uma meia hora achamos as cabras e começamos a trazê-las de volta até o cercado. Só que paramos perto de uma mangueira para juntar algumas para levar. Nisso o tempo passou e já era quase noite quando saímos do mato e colocamos as cabras no cercado. Corri até a casa para pegar o martelo e pregos para consertar uma parte da cerca que estava quebrada por onde as cabras tinham passado. Quando estava voltando, vi meu sogro e meu cunhado abaixados no chão. Na verdade, eles estavam deitados no mato. Eu fui até eles bem devagar, pois não sabia o que estava acontecendo. Nisso já estava escurecendo. A lua clareava tudo em volta, deixando tudo aquilo ainda mais sinistro. Cheguei até eles e meu sogro foi logo dizendo para me abaixar, pois tinha alguma coisa estranha no mato.
Deitei com eles, fiquei observando aquela mato escuro quando vi uma sombra andando entre as árvores. Sem dúvidas, tinha alguma coisa ali. Meu sogro então disse: aquilo deve ter nós seguido quando estávamos voltando para casa. Ficamos ali esperando alguma coisa. Meu sogro falou: deve ter sido aquilo que minha filha viu na janela ontem. Olhem, os animais estão bem agitados. Parecem saber que alguma coisa vai atacar eles. Meu sogro então disse para nós voltarmos até a casa devagar, sem tirar a vista daquela coisa que estava no mato. E assim fizemos. E quando chegamos na casa, corremos até a janela e ficamos olhando aquilo de lá. Só que eu não tinha ideia do que veria. Uma coisa simplesmente inexplicável sair das árvores. Aquela sombra que estava lá começou a sair bem devagar em direção ao cercado onde estavam as cabras, e podemos ver a mesma coisa que minha noiva tinha visto na noite passada. No primeiro momento parecia muito um homem alto e normal, só que à medida que foi saindo, vimos que se tratava de algo realmente sinistro. Tinha muitos pelos, era muito alto, e os braços quase batiam no chão, lembrava bastante um grande macaco. Como minha noiva tinha dito, ele veio andando e pulou a cerca tranquilamente, indo na direção das cabras que corriam desesperadamente. Meu sogro então pulou a janela e nós fomos com ele para não deixar aquilo pegar os animais. E na casa minha noiva e sua mãe só gritavam para que nós voltássemos. Corremos até o perto da cerca e meu sogro atirou naquela coisa sem pensar duas vezes. Só que aquilo agarrou um dos animais pequenos e saiu correndo de volta para a mata de onde havia saído. Meu sogro tentou correr atrás da criatura, porém foi impedido por meu cunhado, que gritava dizendo que seria muito perigoso, que pela manhã eles iriam atrás do monstro. Voltamos até a casa. Em lágrimas as mulheres. Diziam que éramos loucos por enfrentar algo como aquilo. Ficamos sentados quase a noite inteira na sala, tentando achar uma explicação para o que tínhamos visto, porém não achamos nenhuma que pudesse explicar uma criatura como aquela que havíamos visto mais cedo. Pegamos no sono quase perto do amanhecer e fomos acordados com batidas fortes na porta. Vários homens da região com armas em mãos estavam na frente da casa dizendo que um animal estranho rondou suas casas, causando pânico. Alguns diziam se tratar de um lobisomem e outros de um demônio da floresta. Só que a criatura também tinha sido vista na luz do sol e não era semelhante a um cão ou um lobo. Parecia mais um grande macaco negro e não tinha semelhança com o que dizem ser um lobisomem. A criatura tinha sido vista dias atrás por caçadores da região, e os homens estavam dispostos a tentar achar o demônio que assombrava a região. Porém, aquilo tudo estava longe de ter um fim. Meu sogro disse aos homens que gostavam de caçar na região que ficassem uns dias sem entrar na mata, apenas por precaução, já que ninguém sabia que animal era esse que estava rondando a região. Alguns mais exaltados diziam: vamos atrás dele meter bala. Porém, a maioria dos homens foi a favor de esperar para ver o que aconteceria. Nisso, o fim de semana passou e eu tive que voltar para Campinas, deixando minha noiva lá. No meio daquela confusão, fui embora muito preocupado. Sabia que não iria demorar para voltar, pois não ficaria muito tempo longe sem ter notícias de minha noiva. E foi justamente isso que aconteceu na quarta-feira, apenas 3 dias depois de ter chegado em Campinas. Eu estava na estrada, voltando para Brotas, esperando por boas notícias sobre tudo o que estava ocorrendo por lá. Quando cheguei, para minha surpresa, tudo estava muito calmo. Minha noiva disse que a criatura que tínhamos visto dias atrás parecia ter ido embora e ninguém mais tinha dado nenhuma notícia. Naquele momento parecia que tudo realmente estava normal. Da última vez que a criatura estranha tinha sido vista, já tinha se passado mais 6 meses. Ninguém nem comentava mais sobre o assunto. Alguns meses era dezembro, e faltavam uns 4 dias para o Natal. Quando meu sogro perguntou se eu já tinha caçado à noite, eu respondi que nunca tinha nem caçado. Imagina caçar à noite. Então ele disse que à noite nós iríamos até um lugar onde ele sempre caçava com meu cunhado. Eu perguntei sobre a criatura que tinha aparecido meses atrás, só que ele já foi logo dizendo: os caçadores da região sempre vão e nunca viram nada por lá. Aquilo foi embora, assombrar em outro lugar. Então arrumamos as coisas, fomos para a caçada noturna. Confesso que estava bastante preocupado, pois entrar em uma mata escura já não era uma boa ideia. Imagina uma mata que meses atrás tinha uma criatura que ninguém sabia o que era. Logo o sol se escondeu. Nós entramos na mata com os avisos de minha noiva dizendo para tomarmos muito cuidado. Entramos na mata e meu cunhado parecia bem familiarizado com o lugar.
Mesmo à noite andamos uns 3 quilômetros até chegar em um descampado. E lá encontramos 3 homens que iriam caçar com a gente. Eles tinham 2 cães que soltaram imediatamente. Quando nós chegamos, continuamos andando por umas 2 horas e paramos perto de um rio. Era esse o lugar onde eles ficavam, na tocaia dos animais. O lugar era repleto de árvores grandes e muito mato ao redor. Se me deixasse ali para tentar voltar sozinho, com certeza eu morreria sem achar o caminho de volta. Se passou mais um tempo e nada de caça. Os cachorros tinham saído há algum tempo e nada de voltarem, nem sequer um latido. Depois de um tempo, começamos a escutar uns barulhos bem longe, como se algo estivesse correndo. Um tempo depois, escutamos os latidos dos cães. E fomos conferir o que eles estavam vendo. Corremos até onde os latidos estavam vindo, e achamos os cachorros latindo muito para uma casa velha que tinha na mata. Era uma casinha dessas muito antigas. Naquele momento, meu sogro disse nunca ter visto aquela casa na vida. Então meu sogro perguntou se algum dos homens já tinha visto essa casa antes. Os homens responderam que não, que caçava ali há anos, porém nunca tinham visto aquela casa nem de dia. Um dos homens assobiou para os cachorros e os 2 logo estavam nos seus pés, e ele ficou lá, acalmando eles, enquanto nós nos aproximávamos da casa. Ela estava destruída com o tempo. Parecia ter anos que ninguém entrava ali, pois estava tudo caindo. As janelas não existiam mais. Dava para ver tudo revirado e o mato dentro da casa, saindo por onde um dia foi o lugar das janelas. Demos a volta na parte de trás de havia uma entrada, e meu sogro foi até lá com a arma em mãos. Só que quando chegou perto da entrada, voltou imediatamente. Colocando uma das mãos no nariz, ele disse: "Deve ter algo morto lá dentro, talvez um animal, pois o cheiro de carniça está muito forte." Nós fomos até a entrada e meu cunhado estava iluminando o lugar. Com uma lanterna tentando achar um animal morto, ele seria o responsável pelo mau cheiro. Só que não tinha nada, apenas mato e barro. Foi nessa hora que escutamos tiros e latidos dos cachorros que saíram correndo atrás de alguma coisa no mato. O homem que estava com eles atiraram em alguma coisa que nós não sabíamos o que era. Fomos até ele e ele disse: "O animal que há meses não aparecia estava ali atrás de uma árvore, nós olhando, enquanto vocês olhavam a casa velha." Meu cunhado disse para nós. Corremos atrás dele. Só que meu sogro falou: Não vamos correr atrás dele no meio desse mato. Pegue umas madeiras e vamos fazer uma fogueira aqui. Depois vamos ver o que tem dentro dessa casa velha. Pode ser que encontremos respostas para o que pode ser esse bicho." Então, fizemos uma fogueira e ficamos em alerta. Foi quando escutamos os latidos dos cães bem longe. Entrei na casa com meu sogro e fomos olhar o que tinha lá dentro. E vimos perto da parede umas roupas velhas junto com muitas folhas, como se fosse o local onde alguém estivesse deitado. Saímos. Meu sogro disse: "Não sei, posso estar enganado, mas acho que esse bicho estava se abrigando nessa casa. Por isso ninguém tinha visto mais ele rondando nas áreas mais habitadas. Só não sei dizer o que é isso, pois onde ele dorme o fedor de carne podre é insuportável." Passado algum tempo, o homem que era o dono dos cachorros começou a assoviar alto, chamando ele de volta. Ficou nisso por uma meia hora e nada de eles voltarem. Foi aí que começou o mistério dessa história. Do nada, no meio daquela mata, escutamos alguém pedir ajuda. Uma voz, no meio daquela escuridão, gritava por ajuda. Nós ficamos a postos, pois poderia ser criatura, sei lá, tentando nos enganar, já que não sabíamos se aquilo poderia ser humano também. A voz estava cada vez mais perto e meu sogro disse: "Aqui estamos aqui." Então da mata saiu um homem completamente sujo, com as roupas cheias de lama e todo rasgado. Meu sogro apontou a arma para ele e perguntou quem ele era e por que estava naquele estado. Então o estranho homem disse: "Eu me perdi aqui faz 2 dias. Estava caçando com 2 homens quando me perdi deles e não consegui encontrar o caminho de volta. Faz 2 dias que ando nessas matas tentando achar alguém que me ajude a sair daqui." Meu sogro perguntou de onde ele era, só que o homem pediu um pouco de água, comida, pois não comia nada há dias e estava faminto. O dono dos cães então deu umas frutas para ele comer e água para que ele continuasse explicando como se perdeu por ali. Só que o homem mudou de assunto e ficou dizendo o quanto estava feliz em termos encontrado e que voltaria conosco. Nós começamos a escutar latidos ao longe e o dono dos cães assobiou, chamando eles de volta. E alguns minutos depois, os 2 chegaram com as línguas de fora, de tanto correrem. Ele chamou os 2 para perto de onde ele estava, só que os cães sentaram no mato
e não quiseram se aproximar. O dono deles chamava, batia com a mão na coxa, chamando os dois, e nada. Eles não queriam vir até onde nós estávamos. Então meu sogro disse para voltarmos, pois já tinha passado da hora de sair daquele lugar. Pegamos nossas coisas e fomos com armas em mãos, caso aquela criatura estivesse por perto e conosco. O estranho homem ia também. Chegamos em casa e meu sogro disse para o homem: "Você pode ficar nesse quarto onde os homens que trabalham aqui ficam às vezes. Aqui tem um banheiro para você tomar banho e cama para dormir. Só que eu vou te deixar trancado até amanhã, pois eu não sei que você é. E pela manhã eu venho destrancar a porta para você ir até sua casa." O homem disse que tudo bem, ele ficaria ali até amanhecer, e meu sogro então trancou a porta e fomos para casa dormir. Pela manhã acordei, com meu sogro falando alto do lado de fora, chamando pelo filho. Então abri a janela e vi que ele estava no quartinho onde havia deixado o homem dormindo. Fui até lá e vi que ele tinha ido embora. Tinha saído pelo telhado e desaparecido. Meu sogro, com muita raiva, dizia: "Era para eu ter dado uns tiros nesse homem. Ele é um mentiroso. Não estava perdido coisa nenhuma." Eu fiquei sem entender muito bem o porquê de tanta raiva. Perguntei por que o homem estaria mentindo e ele respondeu: "Eu aposto com qualquer um, aqui como aquele homem que estava trancado aqui, é aquele animal que minha filha viu tentando entrar pela janela. Eles são as mesmas pessoas." Na hora eu nem sabia o que falar, pois fazia todo sentido ao que meu sogro tinha acabado de falar. Já que o homem estava perdido, por que não esperou? Pois poderia ter nossa ajuda para ir até sua casa. É com aquela criatura na mata, porque ele não tinha sido atacado a não ser que ele fosse a criatura. Meu sogro pegou um cavalo e saiu até a mata onde tínhamos visto a casa, e junto com ele meu cunhado também foi. Umas 2 horas depois eles voltaram dizendo que não viram nada. Estava tudo igual, como tínhamos visto a noite passada. Ficamos com esse mistério sem solução até os dias de hoje. Depois daquela noite que o estranho homem foi embora, nunca mais tivemos avistamentos da tal criatura. Isso já faz mais de 40 anos, mas nunca esqueci. Seria o estranho aquela criatura, parte homem, parte macaco, que andou nas matas espalhando medo? A mesma pessoa? Nunca saberemos.